Será que os homens de hoje em dia estão cada vez mais frouxos? Descubra a verdade nessa Masterclass. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. E claro, sem joguinhos emocionais, minha deusa, porque aqui a gente não trabalha com joguinhos emocionais, tá bom? Então, deusa, bora lá? Vamos começar o nosso conteúdo de hoje? Eu confesso que eu tô assustada com a quantidade de conteúdos que eu estou vendo nas redes sociais, desabafos de diversas mulheres diferentes, né, que nem se conhecem, que nem têm relação entre si, mas sempre com um discurso falando, né, se perguntando, se questionando o porquê que os homens de hoje em dia estão tão frouxos, tão bananas, o que tá acontecendo, né, que as coisas mudaram tanto de uns anos pra cá. E aí, eu assisti vários desses relatos, vários desses vídeos e fiquei me questionando até que ponto existem homens que realmente são frouxos, né, que estão na passividade ali, estão acomodados demais, esperando que as mulheres façam tudo, e até que ponto, na verdade, esses homens, eles não estão fazendo aquilo que essas mulheres esperam que eles façam, porque eles não estão tão interessados assim. Porque, deusa, verdade seja dita, talvez você fique meio brava com o que eu vou te falar agora, mas essa é a realidade, tá bom? Não adianta você se considerar uma mulher interessante para um relacionamento. É claro que a questão de interessância, ela varia de acordo com a área da vida, né? Eu posso ser uma profissional interessante, eu posso ser uma amiga interessante, uma mãe, né, interessante. Então vai depender da área da vida, mas a gente tá falando aqui da área da vida, relacionamento homem e mulher, tá bom? Então, não adianta você se achar uma mulher interessante para homens dentro de um relacionamento se os homens não te acham interessante, porque no final das contas, para um relacionamento amoroso, quem tem que te achar interessante são os homens e não você. Também você. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente fica achando que somos a última bolacha do pacote ali, que a gente tá arrasando, que todos os homens do mundo não se sentem atraídos por nós por culpa deles, sendo que não faz sentido, né? Afinal de contas, se eu sou uma mulher e quero ter um relacionamento com um homem, é o homem que tem que me achar interessante, atraente, é o homem que tem que ver valor em mim. Se isso não tá acontecendo, eu não tô falando de um homem, mas tô falando do geral, né? Se os homens no geral não estão vendo isso, é porque talvez eu não seja tão interessante assim quanto eu penso que eu sou. Por mais que eu ache, por mais que as minhas amigas falem, mas a gente também precisa entender que nós estamos vivendo hoje em um mundo, em uma sociedade em que cada vez mais o homem moderno, ele precisa ser mais afeminado para ser aceito. Como se o homem demonstrar virilidade, uma certa agressividade, veja que eu coloquei entre aspas, porque eu não quero que você confunda essa agressividade com violência, tá bom? Mas é uma agressividade muito mais no sentido de iniciativa, de firmeza, né? A gente tá numa sociedade caminhando num espaço hoje em dia onde tudo isso é visto como defeito e não como virtude. Isso tá fazendo o quê? Com que a sociedade no geral castre a masculinidade saudável desses homens. A gente caiu nesse extremo, né, de chamar tudo de masculinidade tóxica. Eu inclusive fui impactada por um perfil esses dias de um homem falando para homens, ensinando os homens a serem mais femininos, no sentido de serem mais emocionais, serem mais sensíveis. E Deus, assim, ó, não é que isso seja ruim, mas isso não faz do homem mais homem, porque essa não é a prevalecência das características masculinas. Se eu não me engano, haviam feito uma pergunta para ele, né? Como o homem pode ser mais homem? Essa era a pergunta. E aí ele respondeu que o homem conseguiria ser mais homem a partir do momento que ele reintegrasse o lado feminino, ficasse mais intuitivo, mais sensível, mais emocional. E isso não é verdade. A gente tá caindo nessa contradição. Porque veja, meu amor, o homem, ele tem essa prevalecência de energia masculina que dá pra ele características de virilidade, de iniciativa, de coragem, de postura, de firmeza. Isso não é tóxico, isso não é ruim. A gente foi pra esse extremo de achar que toda a energia masculina, todas as características masculinas que fazem do homem, homens são ruins.
coisas? Não são. É isso que faz o homem, essa postura, essa firmeza. Mas isso não significa que ele não possa ter características de um lado feminino, até porque esse homem também tem energia feminina. Só que a energia feminina, né, que é essa questão mais sentimental que eu coloquei aqui, ela nunca vai ser o cerne da força masculina. Ela nunca deve ser a força motriz de guiança em um homem, porque senão ele tem a sua masculinidade castrada, fica sem os movimentos que a gente tá esperando que ele faça e aí a gente vai reclamar. Esse é o cerne da força da mulher, da nossa energia feminina. E quando a gente entende que o homem tem a energia masculina e que sim, ele deve ter essa reintegração do feminino, mas nunca como guiança e apenas como suporte. E nós, mulheres, sim temos a guiança pela nossa energia feminina, a gente deveria não é a palavra, né, mas é o melhor pra nós no final das contas, né? Seria muito bom pra nós guiarmos a nossa vida pela energia feminina e utilizando sim o nosso masculino reintegrado como suporte, aí a coisa anda de uma forma legal. Só que como a gente está saindo de uma era, né, lá pros anos 2000 mais ou menos, onde existia uma energia muito machista e de uma masculinidade muito violenta e muito de se impor acima do feminino, a gente começou a ir para outro extremo, negando as boas características do masculino. Isso, como sociedade, não é bom para nós. Então, fruto do que você pode estar enxergando por aí, né, desses homens frouxos, desses homens bananas passivos e afeminados demais, tenha certeza que é por conta desse movimento, de a gente, como mulher, ficar castrando a masculinidade desses homens, tirando deles a força que inclusive nos faz nos sentirmos atraídas por eles. E o que acontece é o seguinte, meu amor, a gente precisa entender que existe uma diferença entre o homem frouxo, banana, que está na sua energia feminina distorcida, que está muito no feminino, não tem pleno poder de sua energia masculina, não está instalado em sua energia masculina, esse é um cara. Existe também o cara que até tem essa energia masculina, mas está num momento de vida onde o cara é mais inseguro, mais tímido, não sabe trabalhar isso muito bem, né? E tem aquele outro que de fato não está interessado. E ponto. Até porque, meu amor, as coisas estão mudando. Hoje em dia, os homens eles estão muito mais seletivos e criteriosos para abordar uma mulher. Como hoje em dia tudo é considerado assédio, né? Se o cara fizer tal coisa, se ele abordar, a menina vai falar e é o heterotop, é o macho escroto, né? Os homens eles estão um pouco mais se segurando em relação a isso. Então, antigamente, você ia para uma festa, era uma fila de caras chegando atrás de você o tempo inteiro, até de uma forma não bacana, né? Hoje em dia, não mais. Eles só vão se dar o trabalho de realmente abordar uma mulher, de tomar uma iniciativa, se de fato eles estiverem interessados mesmo, se eles perceberem que aquela mulher de fato vale o risco de tomar um toco ali, vale o risco de não dar em nada. Então vamos entender quais são as diferenças, como que você pode identificar se o cara é frouxo ou se ele não tá interessado. Vou colocar algumas situações aqui que podem fazer sentido. Algumas vão fazer mais sentido em uma festa, em um bar, em algum lugar que você esteja ali, e outras vão fazer mais sentido em conversas que vocês tenham por WhatsApp, por redes sociais, por direct do Instagram e por aí vai, tá bom? Quem que é o homem frouxo? Quais são as atitudes que ele tem? Então vamos supor que você tá numa festa e aí você viu esse cara de longe, né? Você deu uma olhadinha pra ele, deu um sorrisinho, percebeu que ele te olhou, percebeu que ele também sorriu pra você, e aqui você vai analisar um pouco da linguagem verbal desse homem, né? Porque se você tá num canto, olha pra ele, dá um sorriso, vira pra baixo, esse homem olha pra você e de repente ele vira o corpo dele mais pra você, assim, ele dá um sorrisinho, né, de canto, olha pra baixo também e não faz nada, morre aí. Você passa a festa inteira aqui, né, com as suas amigas olhando, percebe que existe uma certa reciprocidade, mas o cara não vem e te aborda, isso já é um sinal de que ele pode ser um bananão aí de estar esperando que você tome alguma iniciativa. Pode ser que ele seja tímido e inseguro? Pode, mas se você deu algum tipo de abertura, algum sinal como um sorriso, que eu acabei de colocar aqui, você já deu um sinalzinho pra ele de que ele pode se aproximar de você. Então, o cara que eventualmente é tímido, mas tá com uma energia masculina ali legal, ele vai se arriscar. Ele pode chegar em você tremendo, ele pode chegar em você e não saber direito o que falar, né? Mas ele vai, entendeu? Ele vai e se arrisca. Agora, se ele não sai do lugar ali dele
com medo de ser rejeitado, ah, não, esse aí, dentro dessa situação específica que eu coloquei pra você aqui, pode ser um sinal de homem frouxo, sim. Segundo sinal, quando você percebe na postura desse homem que ele é meio mole, assim, sabe? Como que eu vou explicar isso? Mas existe aquele cara que tem uma postura firme, olha nos olhos, né? Aperto de mão, assim, firme. Sabe, você consegue sentir ali que o cara, ele tá todo firmão no corpo dele, ele tá confortável no corpo dele, independente se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, ele tá confortável ali. Postura de homem, né? Sabe do que eu tô falando, né? O homem frouxo, ele não tem muita essa postura, ele, assim, meio encurvadinho, meio mole. Se você eventualmente for dar um beijo no rosto dele, né? Se você tiver uma festa, enfim, for cumprimentar, é aquela coisa meio assim, encola direito, vai. Eventualmente, se você for apertar a mão dele, é aquele aperto meio mole, assim. O cara não olha muito nos olhos, né? Olha mais pra baixo, fica meio cabisbaixo. Pra tudo ele tem um sorrisinho sem graça, assim. Sabe? Ai, Jesus. Esse aí também é sinal de homem frouxo, tá, deusa? Então, você toma cuidado com isso. Isso aqui você pode observar, inclusive, num cara que você tá numa festa, assim, só pela postura do homem você já consegue perceber. Terceiro sinal, esse aqui vai fazer mais sentido em uma conversa. Quando você percebe que nas conversas, né, nas coisas que esse homem te fala, ele é o tipo de cara que fica ofendidinho com tudo. É aquele cara que vai te cobrar porque você tava online e não respondeu ele. Fala que você tá sumida. Sabe aquele tipo de gracinha assim, nossa, deve estar falando com vários outros caras, nem lembra de mim. De repente é até capaz de botar umas carinhas de choro. Sabe esse lenga-lenga, esse mimimi? Fica irritadinho. Eventualmente, se ele descobre que você saiu com as suas amigas, de repente até pode ter saído com outro cara, enfim, vocês não tem nada, né? O cara fica irritadinho, bravinho, que você não falou nada, que você não deu satisfação pra ele. Leva tudo pro lado pessoal. Nossa, pelo amor de Deus, esse é um baita de um sinal de homem frouxo, banana, do feminino distorcido, ó. Isso aqui, esses comportamentos que eu coloquei pra você, eles acabam sendo mais comuns em mulheres, por conta de nossa energia feminina, mas também não é legal, nossa energia feminina distorcida, não saudável, né? Mas a gente vê esse tipo de comportamento mais presente em mulheres. Então, se você vê um homem com esse comportamento, pelo amor de Deus, saia correndo, porque esse aí, Jesus na causa, né? Não dá. Então, fica de olho nisso, deusa. Agora, você precisa também analisar atitudes e comportamentos do cara que, na verdade, não é que ele seja frouxo, pode até ser, tá? Mas, se ele apresentar isso aqui que eu vou te dar agora, não necessariamente significa que ele seja frouxo. Talvez, mais provável, significa que ele não tá interessado em você. Por isso que ele não tomou a atitude que você deseja aí. Qual que é o primeiro ponto, o primeiro comportamento? Você vê que esse cara na festa, ele tá ali, tranquilo, se divertindo com os amigos. É o cara que fala, que bebe, que tá ali sorrindo, né? Mas ele pode estar simplesmente se divertindo com os amigos, não chegando em mulher na balada, ou pelo menos não chegando em você. Porque às vezes ele pode chegar em outra mulher e você não vê depois, né? Mas se você olha pra esse homem e dá um sorrisinho, tem algum tipo de comunicação ali e não existe reciprocidade, você deu um sorrisinho, deu uma olhadinha, ele até pode ter dado um sorriso de sem graça, mas é diferente, a gente sabe, né? Aquele sorriso de reciprocidade é aquele sorriso assim, na molhadinha pro chão, né? Você percebe pelo olhar aqui, aquela coisa de flerte. Aquele sorriso para não deixar você sem graça, sorrindo pro nada, é aquele sorriso... Até mexe a cabeça, assim, né? E olha assim e simplesmente para de te olhar. Ele até sabe que depois você acaba olhando pra ele de novo, mas ele não te olha mais. Ele evita encontrar o seu olhar. Aí, minha deusa, é porque ele não tá interessado. E não necessariamente porque ele é frouxo, tá bom? Segundo comportamento que esse homem pode ter. Você ficou com ele algumas vezes, enfim, conversou no aplicativo, mas ele não te chama pra sair. E às vezes vocês até conversam, tem umas conversas, né? Enfim, mas ele não te chama pra sair. Porém, entretanto, todavia, você sabe que ele tá saindo com outras mulheres. E até mesmo nas conversas que você tem com esse cara, por mais que seja uma conversa que você ache legal, que ele fale com você, o negócio não aprofunda. Ele não busca saber em profundidade sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus valores, sobre as suas crenças. As conversas são sempre superficiais, morrem rápido, coisas bestas do dia a dia, né? Isso significa que ele pode até estar ali papeando com você, enfim, pra passar o tempo, pra ter você como backup,
backup eventualmente, né? Se ele estiver carente ou não tiver ninguém melhor pra sair, mas ele não tá tão interessado assim pra te chamar pra sair da casa dele, pegar o carro, ir até um bar, pagar a conta, não tá tão interessado assim. E o terceiro sinal, que vai um pouco de encontro a esse segundo aqui, é quando o cara não puxa assunto. O máximo que ele faz é curtir uns stories, curtir uma foto, comentar com um emoji, jogar um gancho, alguma coisa, nossa, que linda, né, num stories, mas não é isso, não é puxar assunto, né? Ele só comenta umas coisas vagas assim, ai, ele é muito frouxo. Não, ele não tá interessado, porque se ele tivesse interessado, ele falaria qualquer abobrinha, ele inventaria qualquer coisa pra falar com você, tá bom? Deus, isso é tão importante que eu quero muito que você grave essa frase pra você, assim. Quando o homem, ele de fato tá interessado, ele não vai deixar você ter dúvidas, ele vai tomar a iniciativa, mesmo que ele seja tímido e tenha medo de ser rejeitado. Ele pode não tomar uma iniciativa tão direta, talvez ele vá mais pelas beiradas como um amigo, mas ele vai fazer algum movimento. Eu lembro que quando eu comecei a me aproximar do meu marido, qual foi a primeira interação que a gente teve? A gente já se conhecia de um grupo de amigos em comum, mas faz tempo que a gente não se via, né? Fazia um tempo que a gente não se via e tudo mais. E aí eu lembro que teve um determinado momento que eu fui lá, publiquei no meu Facebook, perguntando, galera, alguém tem uma dica de nutricionista pra me dar? Tô procurando e tudo mais, né? Foi isso. Sem intenção nenhuma. Fui lá, só joguei. Meu marido, que não é bobo nem nada, olhou ali, tava interessado, foi e comentou na publicação, oi Gabi, tudo bem? Nossa, quanto tempo? Nossa, eu fui numa nutricionista muito maravilhosa, acho que ela tem tudo a ver com você. Ele começou a falar um monte de coisa, nossa, e o cardápio dela é incrível. Ai, me fala qual que é o seu convênio, porque de repente eu vejo pra você se ela atende o seu convênio. Ai, mas tá muito longo por aqui, vamos falar no WhatsApp. Começou a puxar. E aí foi pro WhatsApp e ele começou a falar um monte de coisa super prestativo. Não, me fala o seu convênio, vou ver com ela, pode deixar e eu ver. Sim, você percebe que um negócio do nada, um gancho do nada, porque o homem estava interessado ali, já percebi, né? Ali com esse comportamento já dá pra perceber. Ou seja, se ele quer, ele vai atrás, ele vai dar um jeito de puxar assunto com você. E por que identificar se o homem é um frouxo ou ele não tá tão interessado assim é importante pra você, minha deusa maravilhosa? Presta atenção. Existem homens frouxos? Muitos, principalmente nesse contexto atual que estamos vivendo. Nunca se existiu tanto homem frouxo e banana como hoje em dia, não é verdade? Filhinho de mamãe, o cara que não quer sair de casa porque é mais confortável ali, mãe paga tudo, mãe passando a mão na cabeça de filho, as mulheres fazendo um monte de coisa pelos homens, então eles ficam mal acostumados, confortáveis ali, né? Esses caras existem sim. Mas se você não aprender a analisar um conjunto de sinais, você vai começar a generalizar, achando que todo cara que não chega em você é porque ele é frouxo e não vai perceber que muitas vezes é a senhora que não está fazendo a sua parte, que você não está sendo tão interessante assim para os homens quanto você imagina. Porque não adianta nada você se considerar uma mulher interessantíssima se os homens não te consideram uma mulher interessantíssima. Quando a gente fala de relacionamento, aqui na perspectiva de relacionamento, tá bom? Eu tenho que ser interessante e atraente pro sexo oposto, visto que eu quero me relacionar com o sexo oposto. Se você é uma mulher interessante para mulheres, então, se você quer se relacionar com mulheres, fechou, né? Vai dar certo. Se você quer se relacionar com homens, tem que ser interessante pros homens. Somente dessa forma, meu amor, você vai conseguir mais abordagens masculinas. Não é porque existem muitos homens bananões hoje em dia que todos os homens o são. Existem esses homens de valor que são masculinos, que têm iniciativa, mas que são criteriosos e seletivos com as mulheres que eles vão abordar. E aí o que acontece? Se você não conseguir separar o joio do trigo, identificar o banana e o desinteressado, existem algumas consequências que você pode cair. A primeira é acabar se tornando uma mulher masculina. Você vai e começa a fazer todos os movimentos numa ânsia de fazer as coisas acontecerem. Sabe aquela história de, tô lá na festa, olhei pro cara, ele não veio atrás. Ai, então eu vou lá e vou atrás dele? Tem uma cena, acabei de lembrar disso agora, que representa muito essa questão aqui, tá? De quando a gente acaba entrando num lugar masculino e com uma certa arrogância, quando esse homem não quer ficar com a gente chama ele de frouxo. Uma cena que aconteceu no Big Brother recentemente, né?
Carol Conká, ela queria ficar com o cara lá, eu nem assisti direito, gente, mas eu lembro que essa cena eu assisti e me marcou. E ela ficava se jogando, dando em cima do cara, fazendo todas as iniciativas, entrou total no modo masculino dela ali. E esse homem não estava interessado, ele dava todos os sinais, porque ele não correspondia às iniciativas dela, ele não tinha iniciativas próprias. E aí, quando ele não quis ficar com ela ficou pé da vida e saiu, falei, porque é frouxo, porque é banana, porque não sei o que, não sei o que lá, como se fosse obrigação do homem ter que ficar com a mulher que toma as iniciativas, que faz tudo por ele. Olha que absurdo, né? A gente chega nesse lugar aqui. O cara não queria, e assim, o papelão que ela passou pra nós aqui em rede nacional foi pouco, né? Então toma cuidado pra você também não passar esse papelão aí, porque de duas uma, se você começa a entrar muito nessa energia masculina de fazer, de tomar iniciativa, de chegar, de falar, de chamar pra sair, né, de começar a fazer tudo, principalmente no início de relação, tá bom, Deus? Eu não tô dizendo que a mulher nunca pode ter iniciativa, mas a iniciativa da mulher feminina é uma iniciativa mais indireta, mais sutil, bem mais gostosa e confortável pra nós mulheres, diga-se de passagem, gostosa pro homem também. E essas iniciativas um pouco mais ousadas, eu acho mais legal quando a gente já tem mais afinidade, tá dentro de um relacionamento, né? No início, que eu tô conhecendo ali, é muito importante que a gente fique na nossa energia feminina prevalente. Porque se você não ficar, o que pode acontecer é ou você acabar repelindo esses homens masculinos e até forçando uma barra com o cara que não tá interessado, e ele vai começar a dar um monte de pelé, um monte de desculpa em você, você vai ficar, ai meu Deus, tô fazendo tudo por esse cara, ele não me chama pra sair, ele não faz nada porque ele não quer e você não tá vendo, ou você vai acabar se relacionando com o frouxo, com o banana, porque esse cara, tudo que ele mais quer é ficar de boa aqui, enquanto você toma as iniciativas, você chama pra sair. Eu recebi no direct um relato de uma seguidora, ela fala assim, ai Gabi, eu tô ficando com um cara, tô conversando com um cara, não tinha ficado ainda, tô conversando com um cara e ele começou a falar alguma coisa nesse sentido, e quando é que você vai me chamar pra sair? Ai, porque eu gosto quando a mulher tem a iniciativa de convidar pra sair. Alguma coisa nesse sentido, tá? Meio que cobrando que ela fizesse o convite. Eu virei pra ela, ela perguntou assim, o que eu faço, né? Eu virei pra ela e falei, sai correndo, né? Porque no início de relação, o cara já tá colocando desse jeito, imagine depois, minha filha, pelo amor de Deus. Não tem a força de fazer um convite. Tchau, não dá. E aí o que acontece? Se você começar a fazer esses movimentos, com aquela ideia de que se eu não fizer nada acontece, você vai se relacionar com esse tipo de homem aí. E aí eu te digo, se no início vai ser assim, imagine depois. Na verdade, você vai levar o relacionamento nas costas, sendo a polaridade masculina da relação. Se isso te faz feliz, se te cabe, se você quer ser a mulher que toma todas as iniciativas enquanto o cara fica ali só, do bem bom, recebendo, esperando você resolver, beleza, fique com Deus aí com esse homem, tá bom? Porque eu não quero não. E a verdade é que a maioria das mulheres não se sente bem nesse lugar. Uma outra coisa que vai acontecer, se você não souber separar esses homens aí, né, o desinteressado do frouxo, é você acabar não melhorando o que precisa ser melhorado em você, minha deusa maravilhosa. Veja só, vamos lá, vou cutucar sua ferida agora, mas, né, abre a cabeça aí pra sair desse lugar de vítima que você tá. Se todos os homens, de todos os lugares que você frequenta, festas, aplicativo, né, tudo isso, se todos os homens não abordam você, é mais fácil ter algo de errado com todos os homens ou com você? Eu estou dizendo que alguns desses homens talvez não sejam frouxos, podem ser que sim, muitos inclusive, mas outros, muitos também, simplesmente não se sentiram atraídos e interessados, porque existe uma grande probabilidade de você não estar fazendo a sua parte direito, sendo atraente e feminina para esses homens. Então assim, quando a gente entra nesse lugar de vitimismo, a gente não consegue olhar para o nosso próprio umbigo e pensar, caramba, mas será que eu, de repente, posso melhorar algumas condutas e comportamentos da minha parte para me fazer ser mais notada, percebida e atraente por esses homens? Essa geração que a gente tá vivendo é muito chata, né? Quando eu falo isso, eu tenho certeza que vão ter mulheres pensando, mas tem que ficar agradando o homem, eu poderia repetir isso o vídeo inteiro. Mas não é questão de você ter que agradar homem, fazer de tudo para agradar homem, passar por cima de si mesma. A questão é você querer um relacionamento com o homem. Se você quer um relacionamento com o homem, você tem que agradar o homem. Não é fazer de tudo, não é todo homem, mas aquilo que cabe dentro de você, que é digno pra você e que os homens veem valor. Então, de duas uma, ou você faz o que precisa ser feito, ou você sente e chora e fica culpando aí Deus e o mundo e vai ficar sozinha pra sempre. Ou vai se relacionar com um bananão, como a gente já comentou aqui. E deusa, você precisa saber do seguinte: existem alguns erros
que eu vejo as mulheres cometendo ao se deparar, ao lidar com homens frouxos no caminho delas. Toma cuidado para você não cair nesses 3 erros aqui, tá bom? O primeiro e mais comum é essas mulheres simplesmente acabarem tomando a frente de tudo, porque dessa forma elas se sentem poderosas, palavra da vez, né? Empoderadas. Eu sou mulher de fazer acontecer, não sou mulher de ficar esperando. Vou lá e abordo, vou lá e chamo pra sair. Se bobear, vou lá, pego o cara com o meu carro, pago a conta, né? Só faltava essa, assim, deve ter a mulher que faz tudo isso, assim, se achando a maravilhosa. A mulher faz isso achando que ela tá arrasando e que esse cara vai morrer de amores por ela. Não vai. O homem de valor não se sente atraído por uma mulher assim. Quanto mais você bancar a sua autossuficiência, a sua independência, o quanto você não precisa de cara, que você vai lá e faz tudo, né? Se bobear, você até puxa a cadeira pro cara sentar. Mas você escolhe o lugar, você escolhe a mesa, você resolve tudo. Você que pede pro garçom trazer a maquininha, você que tem a iniciativa do primeiro beijo. Isso não é poder, isso na verdade é insegurança da sua parte, meu amor. Você tem tanto medo de as coisas não acontecerem, você tem tanto medo do tempo de espera para que isso talvez aconteça, que você quer fazer tudo o mais rápido possível. Esse negócio de eu vou lá e faço mesmo, né? O cara é muito lerdo, vou lá e resolvo tudo. Na verdade, é uma grande ausência da tua energia feminina, que cultiva o tempo de espera para receber. Você só pode receber se houver tempo e espaço para que isso aconteça. Só que para esse tempo e espaço acontecer, você precisa se tornar vulnerável a talvez uma rejeição, a talvez esse cara não te chamar para sair, a talvez esse cara não abordar você ou não tomar a iniciativa do beijo. E só a mulher que está realmente conectada com a energia feminina dela de uma forma profunda vai conseguir ter a maturidade de ter esse lugar de espera sem ficar ansiosa ou ficar surtando aí com 1001 preocupações. Então não, você não está sendo atraente quando você faz tudo isso e nem está sendo poderosa e a mulher que vai e faz acontecer. Você simplesmente não consegue lidar com a possibilidade de nada acontecer. Você não consegue lidar com esse espaço interno que existe dentro de você. Então, para tapar esse buraco, você vai lá e toma um monte de iniciativa. Segundo erro que pode acabar acontecendo, que eu vejo as mulheres fazendo, né? Pegando, né? De repente se relacionando aí com esse homem frouxo e tentando consertá-lo ao longo do tempo. Eu já cansei de ver relato de seguidora me mandando assim: Gabi, eu não sei mais o que fazer porque ele é muito lerdo, ele não me convida pra sair, sempre tá meio assim, eu que tenho que resolver as coisas, e aí eu vou investigar, né? Eu pergunto: nossa, mas o que aconteceu? Por que as coisas mudaram assim, né? Não é que mudaram, sempre foi assim. Na verdade, fui eu que tive que chegar nele a primeira vez, e aí depois eu chamei pra sair, e aí teve até uma aluna minha que pediu o namorado em casamento. Ela falou: eu tive que pedir ele em casamento porque senão ele não ia me pedir. Eu falei: nossa, boa justificativa, né? Não é tipo, eu pedi ele em casamento porque realmente eu tava muito feliz em fazer esse pedido. Se for o seu caso, tudo bem. Mas não, eu pedi em casamento porque senão eu não ia pedir. Mas ela falou isso com uma raiva, com uma angústia, assim, sabe? De não gostei de ter que fazer isso. Mas fez. Então, minha Deus maravilhosa, se esse homem deu sinais desde o início de que ele é frouxo, banana, passivo, por que você acha que do nada ele ia mudar? Para de pegar homem, para de se relacionar com o homem e tornar esse homem um projeto para sua vida, tentando consertar ele, tentando deixar ele a maneira que você quer. Ele é do jeito que ele se apresentou para você no início. Gostou? Leva para casa e lida com ele, aceita com ele do jeito que ele é. Se você não gosta desse jeito dele, se isso não te faz bem, se isso não é aquilo que você quer para você, não esteja com ele. Mas para de tentar consertar, fazer com que o outro faça. Como que eu faço ele me chamar para sair? Como que eu faço ele mudar o comportamento dele? Como eu faço ele ter mais atitude? Como eu faço esse homem ser mais firme? Até existe uma forma de você, de
repente mudar um pouco essa tomada, que é estando na sua energia feminina. Muitas vezes o homem ele só não tem mais iniciativas porque a mulher tem mais que ele, então ela não dá espaço. A mulher voltando pro lado feminino dela, esse homem consegue então começar a tomar algumas iniciativas, principalmente quando ele tá bem interessado. Mas esse cara aqui, ele precisa estar minimamente conectado com a energia masculina dele, porque se ele não tiver e se ele não quiser estar, você pode ser a mulher mais feminina do mundo, que não vai mudar nada, porque ele não quer ser o polo masculino da relação. Então, não se envolva com um cara que já te apresente todos os sinais de que não vai rolar. Ele não vai ser a parte de iniciativa do polo masculino da relação. E o terceiro erro é acabar saindo, né, de um cara que de repente apresenta sinais de uma masculinidade frouxa para um cara de masculinidade tóxica e acreditando que só existem esses termos. É aquela coisa do ou eu fico com o cara que é bonzinho, que faz tudo pra me agradar, que é todo fofinho, não sei o que, mas não me desperta tesão nenhum. Ou eu fico com aquele cara que é um cafajeste sem vergonha, é até meio violento muitas vezes, né? Mas é aquele cara que eu gosto, que mexe comigo, que me dá aquela coisa. E agora? Eu só posso escolher entre esses dois. Deusa, sai dessa visão de escassez, sai dessa visão dicotômica, de extremos. A gente tá falando de dois extremos aqui. Um tá na masculinidade frouxa, o outro tá na masculinidade tóxica. O homem de valor, ele não tá em nenhum desses dois extremos. Ele é um homem que está na masculinidade firme dele, bem posicionado, bem instalado ali, mas como ele reintegrou o seu lado feminino, ele é um homem que tem compaixão, que expressa os sentimentos da forma dele ali, mas ele expressa. É um cara muito respeitoso, muito maduro e que une o melhor dos dois mundos. Só que para você ter possibilidade de atrair esse homem, você precisa abrir mão de se relacionar com esses outros dois aqui. E qual é o jeito de se destacar para homens de valor e fazer com que esse homem realmente se interesse por você? Vou te dar 5 dicas práticas aqui, presta atenção nisso, meu amor. Primeiro ponto, vou ter que falar, talvez doa, tem gente que vai bater o pezinho, que vai querer me cancelar, mas essa é a verdade. E isso não é ruim pra nós, tá bom? Depende da forma como você encara isso. Mas, primeiro ponto é ser bonita e feminina. Ser bonita não significa estar dentro de todos os padrões, mas cultivar uma aparência bem cuidada, feminina. E aí você pode utilizar atributos da sua própria aparência. Se você tem cabelo longo, por exemplo, e gosta, você pode aproveitar o seu cabelo longo, que sim, é um traço que denota feminilidade para nossa aparência. Você pode utilizar maquiagem, vestidos, saias, acessórios, tudo aquilo que seja de um mundo mais feminino. Existe um estudo que eu vi recentemente, Deusa, que diz que mostra a diferença, e é um estudo mais genérico, mas mostra a diferença dos traços de um homem para uma mulher. Então mostra lá que, por exemplo, homens, por conta das alterações hormonais, por conta da testosterona maior, eles acabam adquirindo mais pelos, um maxilar mais quadrado, um corpo mais quadrado e mais seco, sobrancelhas mais retas, né? As linhas do homem, no geral, são todas mais retas. E isso, de uma forma inconsciente, é mais atrativo para a mulher. E o contrário também acontece. Linhas mais arredondadas, mais curvas, mais suaves. E que até trazem uma questão de feição infantil, justamente porque em nós mulheres a testosterona não subiu tanto quanto nos homens, então a gente preserva mais traços mais infantis, digamos assim, do que os homens, acaba sendo mais atraente para os homens, porque isso denota feminilidade no nosso inconsciente. Pode gostar ou não do que eu tô falando aqui, é um estudo que eu acabei de acompanhar, tá bom? Mas isso significa que a gente tem que se moldar completamente? Não, mas que a gente pode explorar aquilo que já temos de natural e ressaltar características que denotem feminilidade em nós para sermos mais atraentes para o sexo oposto. Então, quanto mais características femininas que tenham concordância com essa diferença de testosterona que eu acabei de colocar aqui para você tiver, melhor para você, mais atraente você vai ser. Então, esse é o primeiro ponto da aparência, a gente tinha que falar sobre ele, tá bom? Mas aí a gente vai pro segundo ponto, minha deusa, que é a questão de flertar. A questão de flertar é muito importante e muitas mulheres ainda hoje em dia acham que basta elas existirem e serem bonitas. Ó, eu acabei de falar pra você que a beleza é importante, mas não basta, tá bom? Não basta. Não basta você estar linda, maravilhosa ali numa festa, ficar que nem uma planta e achar que os caras vão chegar em você. Pode até ser que tenha uns caras que cheguem, mas hoje em dia os homens estão mais criteriosos
E os homens de valor, principalmente, eles não vão se dar o trabalho de chegar em uma mulher que não tá demonstrando um mínimo sinal de receptividade e interesse. Até porque mulher bonita em festa tem de monte. Tem muito mais mulher bonita em festa do que homem bonito. Então, tem várias pra ele escolher ali só pela aparência pra ele abordar. Ele não vai escolher aquela que tá com cara de planta, séria, fechada, que não demonstra nenhum tipo de sinal verde pra que ele possa chegar. Ele vai buscar aquela que tá dando algum tipo de sinal pra ele, né? Mas esse sinal verde não é ir lá abordar o cara, né? Enfim, não é ser invasiva. É, num primeiro momento, flertar com o olhar. Então, aquele olhar, né? Aquela gracinha, aquele sorrisinho de canto de boca, aquele olho no olho, você olha pra ele até ele olhar pra você. Na hora que ele olha pra você, você disfarça, olha pra baixo, dá uma risadinha, com aquela sensação de, ai meu Deus, fui pega. Ai, agora ele viu, né? O cara já percebe ali que a interessezinha essa mulher tá tendo, né? Já demonstra uma abertura, uma receptividade. E aí, de repente, você pode ir pro terceiro passo. Eu gosto, tá bom? Às vezes o cara só com essa olhadinha, se ele tá interessado, ele já chega. Mas, às vezes, né, sei lá, você tá com um monte de amiga ali, ele tá com os amigos dele também, né? Enfim, pode ser que ele não se sinta ainda tão seguro, eventualmente, de abordar você, até porque muitas mulheres flertam só por brincadeira. E aí, quando o cara vai chegar, a mulher, né, tchau pra ele, porque ela só quer sacanear um pouco mesmo, vai dar aquela brincadinha. Mas você pode flertar com palavras, com uma aproximação suave, usando um gancho aleatório. Então, de repente, passa por perto dele, comenta alguma coisa do lugar, ou da bebida que ele tá tomando, faz alguma gracinha, né? Porque quando você tem essa abordagem que é bem indireta, não é falando sobre ele, alguma coisa nesse sentido, né? Você já demonstra ali uma aproximação maior. E você não precisa chegar e ficar conversando com o cara. Vai, fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, enfim, dá um sorriso e sai. Volta para suas amigas, vai ao banheiro, né? Porque você dá um tempo para esse homem digerir o que aconteceu ali e perceber se ele ficou interessado em você ou não. Ele tem que perceber isso, né? Às vezes demora uns segundos, uns minutos ali. E isso faz, meu amor, com que você não corra o risco de ser rejeitada ou ser invasiva demais. Porque não tem nada mais chato do que uma mulher chegar num cara e ficar falando, conversando, puxando um monte de assunto, o cara não tá interessado, mas ele fica ali conversando, né, enfim, porque mulher, né, o cara tem muitos negócios já, e o homem não pode não querer ficar com uma mulher, porque senão ele não é homem de verdade, mas não quer ficar, a real é que não quer, só que você fica sendo invasivo e fica forçando uma situação ali, não faça isso, você não precisa disso, tá bom? Só precisa ir lá, puxar um gancho, falar alguma coisa, pá, e sair, porque o que acontece? Você já mostrou pra esse homem que você existe, que você é feminina, que você é atraente, que você está receptiva, você foi lá até e puxou um papinho com ele. Pô, você já deu os seus sinais, a sua parte você já fez, tá entendendo? Agora, se esse homem tiver interessado, ele vai se aproximar de você. Ele vai chegar pra falar com você de novo, ele vai puxar algum outro assunto aleatório, ele vai dar um jeito. Porque se ele não fizer, se depois disso ele não sair da roda dos amigos dele, enfim, nem olhar mais pra você, significa que ele não está interessado em você. E tá tudo bem. Você simplesmente, né, beleza, fiz minha parte, ok, vou pro próximo, que afinal de contas a vida é curta, não é verdade? Eu estou aqui linda, maravilhosa, me divertindo, flertando, porque é muito gostoso flertar, e vou encontrar um homem que realmente esteja interessado em me conhecer melhor. E é isso, meu amor, tá tudo certo. Eu duvido que se você colocar essas 5 dicas em prática, você não vai ter mais abordagens masculinas. Vão ter aqueles caras que não vão estar interessados, né? Não vai dar nada, mas vai ter muito cara que você vai fazer isso, o cara vai chegar e vai querer conversar, vai pedir teu telefone, faz e me conta. Eu tenho certeza que isso aqui vai salvar a sua vida, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. É muito importante a tua opinião pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.